Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Os meus sermões ficam salvos na nuvem. E aí sempre que eu preciso, basta eu baixar no celular e é possível acompanhar. Por isso eu estava carregando ali o celular um pouquinho. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Da medida que os irmãos encontrarem, por gentileza, fiquem de pé. Glória a Deus. João 19, 30. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Oremos. Senhor, essa é a Tua palavra, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, pela Tua poderosa palavra, que nós sejamos transformados por Ti, ó Deus, e em Ti, para a glória do Teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Algumas traduções, talvez até melhores do que essa que eu li, elas usam a palavra, no lugar de consumado, pago. Talvez seja a melhor tradução para esse texto, né? A palavra grega usada aqui pelo evangelista João seria melhor traduzida se ela fosse traduzida por pago, porque a expressão usada aqui, a palavra grega usada aqui, remete a, e por sinal foi até encontrada em alguns achados arqueológicos, de notas promissórias da época do Império Romano. E a palavra que João usou aqui no grego é justamente a mesma palavra que encontraram também nessas notas. E essa palavra quer dizer pago, quer dizer quitado. Está quitado, ou seja, não há mais uma dívida aqui. Da mesma forma que hoje em dia, né, quando você paga alguma conta, e dependendo do lugar, obviamente, né, hoje, quando você paga uma conta, um boleto, uma máquina dá uma autenticação mecânica, né, ou ela emite um pequeno comprovante que atesta a quitação daquela conta, daquela dívida, né, daquele boleto. E de boleto a gente entende, né? Boleto não falta, não é? Glória a Deus, porque está dando para pagar, né? Então, isso é nos tempos modernos, mas até pouco tempo atrás, o pessoal carimbava. Você ia pagar uma conta, o pessoal botava o carimbo lá, pago. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, né, um dos meus primeiros empregos, não foi exatamente o primeiro, mas um dos meus primeiros empregos formais, foi no banco, na Caixa Econômica Federal, eu era estagiário lá. E aí tinha alguns correspondentes bancários, né, lotéricas, que procuravam a nossa agência para fazer, né, as parcerias. E um dos lotéricos lá da cidade me procurou porque ele queria, né, controlar melhor os pagamentos que faziam lá no estabelecimento dele. E aí eu reforcei a necessidade dele ter a autenticação mecânica para realmente ficar uma coisa que comprovasse que realmente foi pago, né? Aí ele disse: não, aqui eu não posso abandonar o carimbo não, porque o povo aqui vem lá do sítio e se não tiver o carimbo eles acham que não está pago. Esse negócio de autenticação mecânica não dá certo aqui no meu estabelecimento não.
Então, nessas notas, nessas promissórias romanas antigas que encontraram, ela tinha esse tipo de rúbrica, esse tipo de carimbo, atestando que aquela nota tinha sido paga. E a palavra que era escrita ali, em cada nota promissória, em cada um daqueles recibos, a cada um daqueles documentos antigos, era exatamente a mesma palavra que João usou nesse versículo quando ele estava escrevendo o Evangelho. Está quitado. Está pago. Ou como João Ferreira de Almeida escolheu traduzir, está consumado. Não é a melhor tradução, eu reforço. Porque nesse momento, na cruz, o que estava acontecendo era literalmente um acerto de contas entre Deus e Deus pela humanidade. Por que um acerto de contas entre Deus e Deus? Porque aquilo que Deus pode fazer por nós, ninguém pode pagar. E qualquer dívida que se tenha a um ser infinito e infinitamente misericordioso também é igualmente impagável. A santidade de Deus é algo tão sério e tão forte, tão dramático, que imagine só, a condenação de toda a humanidade em todos os tempos aconteceu porque um homem comeu uma fruta que não deveria comer. Imagine as pessoas que cometem esses crimes terríveis, estupros, genocídios. Imagina homens como Stalin, Hitler, essa turma que matou milhões de pessoas, Lenin na Rússia, Lenin e Stalin na Rússia, o Mao Tse Tung na China, o Adolf Hitler na Alemanha, e todos esses criminosos que mataram essa quantidade gigante de pessoas, de todas as idades, as maiores atrocidades que você pode imaginar que o homem é capaz de fazer, esses homens fizeram. Imagine este pecado, o quão ele é mais terrível do que comer uma fruta. Mas o simples fato de comer uma fruta trouxe a desgraça, trouxe a infelicidade e a dor para toda a humanidade. Daí está o quão terrível é a justiça de Deus. Adão não é menos pecador que Adolf Hitler. As duas coisas podem conduzir o homem para o inferno, sem nenhuma chance de redenção ou nenhuma possibilidade dele por si só pagar essa dívida. Não tinha como Adão argumentar e dizer: olha, mas eu planto 2 árvores do conhecimento do bem e do mal para compensar essa mordida que eu dei nessa fruta. Então veja a santidade de Deus, como ela é algo literalmente impecável e perfeita, que uma simples mordida num fruto que não se deve morder é suficiente para trazer a maior tragédia de toda a humanidade, de todos os tempos. Então não tem como pagar a Deus, porque é impagável. Um ser perfeito, que é dono de tudo, que nada que existe sem a sua intervenção, não tem nada que receber de ninguém. Então nós não temos absolutamente nenhum argumento, não tem como a gente, olha, eu vou me esforçar e eu vou jejuar 50 anos para pagar por esse pecado que eu cometi de cobiçar o bem do meu próximo. 50 anos de jejum e oração acho que resolvem esse único pecado. Não resolve. Não resolve. Um ser infinito precisa de algo infinito para compensá-lo. E aí a cruz, esse momento aqui, é o acerto de contas.
para um Deus eternamente santo e infinitamente perfeito, só um sacrifício eternamente santo e infinitamente perfeito pode pagá-lo. E Jesus segue tudo que a Escritura fala sobre ele. As suas vestes são sorteadas. Ele começa com ele entrando em Jerusalém em um jumento, como profetizou Zacarias, e ele vai cumprindo nele toda a palavra de Deus, até chegar nesse momento aqui, o ponto alto, o momento do acerto de contas, onde existe uma dívida infinita nossa para um Deus infinitamente justo, que quer receber, porque não receber seria injusto e feriria o princípio de um Deus perfeito. Não ter pagamento não é justo, mas ninguém pode pagar. E aí? O homem fica nesse impasse cósmico, em que um Deus infinito, perfeitamente justo, exige um pagamento pelos nossos pecados, e não há nenhuma condição de ninguém, absolutamente ninguém, pagar por esses pecados. Então a única pessoa que pode pagar Deus é o próprio Deus. E é isso que Jesus faz, porque Jesus é Deus. E Jesus, diz o texto, ele bebe, ele experimenta, né? Não chega a se encher de vinagre, mas ele experimenta o vinagre, ele não aceita beber o vinagre, depois que ele identifica que é vinagre. Dão vinagre para ele tomar, numa esponja, e ele recusa, e esse é o momento final, quando ele diz: está pago, tudo que tinha que ser feito eu fiz. Agora a dívida infinita, a dívida eterna é paga por mim, que sou eterno e infinito. Então Deus paga a Ele mesmo, através de um sacrifício infinitamente perfeito, para que a sua infinita justiça seja saciada e aplacada, e a sua infinita ira seja aplacada no corpo de Jesus. Quando Jesus diz está pago, é o mesmo princípio de qualquer dívida. O credor quer receber, não importa quem paga. Suponhamos que o Benjamin deve R$10 para o Jackson, e o Jackson quer receber os R$10. Se é o Benjamin que vai pagar, ou se sou eu que vou pagar, o Jackson não quer saber, ele quer receber os R$10 dele. Então, se eu pago os R$10 por Benjamin, não há mais dívida. O Benjamin não deve mais nada, porque eu paguei. A dívida acabou. Então, na cruz do Calvário, por maior que fosse a nossa incapacidade de pagar a nossa dívida para Deus, Jesus é totalmente capaz de pagar a nossa dívida. O autor aos Hebreus diz que o sacrifício de Cristo é um sacrifício eterno. Os sacrifícios propostos lá no Velho Testamento, em que cada pecador levava consigo a vítima. Se ele fosse pobre, eram 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Se ele fosse uma pessoa, né, de classe média, era um cordeiro. Se ele fosse um príncipe, né, uma autoridade, uma pessoa rica, eram bois. Ninguém ficava sem condição de ofertar. E a pessoa pegava a vítima, carregava até o sacerdote, até o templo, ou a tenda, dependendo da época da história de Israel. E
aquela pessoa impunha as mãos sobre a vítima que seria degolada, e aquilo simbolicamente era como se os pecados daquela pessoa fossem transferidos para aquele animal. E aí aquele animal era morto, uma lâmina passava no pescoço daquele animal, e eles derramavam o sangue em uma bacia com água. O sacerdote mergulhava um galho de uma planta chamada isopo, e é essa mesma planta que aparece aqui também. O texto diz: e quando Jesus tomou o vinagre, no versículo 29, estava pois ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, um galho de isopo, lhe achegaram a boca. Então, a mesma planta que o sacerdote usava, né, para mergulhar naquele sangue com água e aspergir sobre a família ou sobre a pessoa pecadora, foi o galho dessa mesma planta que levou a esponja até a boca de Jesus. E quando essa pessoa recebia os salpicos de sangue e água do ramo de isopo sobre si, ela estava perdoada. E qual era o problema desse processo? No dia seguinte, a pessoa pecava de novo. E aí o que acontecia? Mais um bichinho tinha que morrer. Para cada pecado, um sacrifício. Não tinha mais animal no mundo se Jesus não tivesse vindo, porque o povo peca, né? Todos os cordeiros, o cordeiro tinha entrado em extinção, junto com os pombos e as rolinhas, e talvez os bois, e as cabras e bodes. Todos esses sacrifícios precisavam ser repetidos anualmente. A cada ano havia o dia da expiação, em que o pecador levava o seu animal, a sua vítima, para ser morta no seu lugar. Ou seja, o cordeiro morria para que eu não precisasse morrer, porque o salário do pecado é a morte. E esses sacrifícios paliativos todos apontavam para aquilo que Jesus ia fazer aqui nesse versículo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Cada um daqueles animais que morriam, eles simbolizavam aquilo que Cristo ia fazer aqui nesse momento da história. E quando Jesus fez isso, nenhum sacrifício mais é necessário, porque o autor aos Hebreus diz que esse sacrifício que Jesus fez é perfeito, e algo perfeito não precisa ser repetido, algo perfeito não precisa ser completado, algo perfeito não precisa ser acabado, é perfeito. Não tem como melhorar algo que é perfeito. A perfeição é o estado máximo de algo, de alguma coisa. Não se pode aperfeiçoar algo que é perfeito. Então, todo e qualquer sacrifício perde completamente o sentido, porque existe um sacrifício perfeito. Não há nada que eu faça ou que qualquer pessoa faça que acrescente alguma coisa na salvação, porque o sacrifício de Cristo já é suficiente. O sacrifício de Cristo já é perfeito. Não tem nada que eu possa acrescentar a Ele. Nada pode ser diminuído dele, porque senão Ele não é perfeito mais. Ele deixaria de ser perfeito. Não, mas se além do sacrifício de Jesus, de repente eu começo a guardar o sábado, né? Tem uma turma que está guardando o sábado até hoje, além dos judeus. No fundo, o apóstolo Paulo diz: olha, Deus não faz diferença entre dias e dias. Quer guardar o sábado? Guarde, não tem problema. Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai acrescentar nada à sua salvação. Ah, mas eu tenho restrições alimentares. Eu não como tal coisa.
Tal dia, na sexta-feira santa eu vou comer um peixinho, não importa, não faz diferença. O sacrifício de Cristo já é perfeito, ele é completo. Eu não vou acrescentar nada a ele, nem diminuir nada dele com qualquer coisa que eu faça. Absolutamente nada. Jesus disse: está pago. E isso não é apenas desse dia para trás. O autor aos Hebreus diz: o sacrifício é eterno. Os pecados que você ainda não cometeu já foram cravados na cruz. Isso não é motivo para que eu viva pecando irresponsavelmente. Nós não podemos ser profanos. Mas o sacrifício é eterno e perfeito. Até os pecados que cometeremos amanhã já foram cravados na cruz de Cristo, porque o sacrifício dele é eterno e não precisa ser repetido, não precisa ser refeito, não precisa ser aperfeiçoado. Jesus grita nessa hora, que João, não sei porquê, não deu esse detalhe nesse momento, mas Jesus diz: Deus, porque o Senhor me abandonou nessa hora? Porque me desamparaste? É exatamente o princípio da justiça que está acontecendo aqui. Se Cristo tivesse qualquer ajuda divina para passar por esse momento, não seria justo. Se todos os pecadores precisam morrer porque são pecadores, Cristo sendo puro, santo e sem nunca ter pecado, não poderia ter uma morte aliviada ou suavizada de qualquer forma, senão não seria um sacrifício. Seria só um teatro. E não foi isso que aconteceu aqui, isso não era um teatro. A dívida estava sendo paga, literalmente. Se fossem valores, diria centavo por centavo dos nossos pecados estavam sendo pagos aqui. Por isso, Jesus diz isso. E por isso o Pai não responde. Muitas pessoas têm dúvidas sobre por que Deus abandonou Jesus na cruz. Por causa disso. O sacrifício precisava ser feito. O próprio vinagre, muitas pessoas também não entendem isso. Quando dão vinagre para Jesus, não é porque eles são malvados. Jesus já está sofrendo ali, eu vou dar vinagre para ele beber porque eu sou ruim. Não. A ideia do vinagre era servir como analgésico. Eles queriam aliviar as dores de Jesus, anestesiá-lo, até de repente para que ele morresse mais rápido, para que ele relaxasse e não fizesse mais força para respirar na cruz. E aí Jesus, quando recebe o vinagre, a Bíblia diz que ele não toma, ele não ingere o vinagre, porque o sacrifício não pode ser aliviado, nem anestesiado. O sacrifício não pode ter anestesia, senão não é sacrifício. Colossenses 1:22 diz o seguinte: agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar de santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Você viu o que está acontecendo aqui na cruz? Segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele diz que ele está nos reconciliando no corpo de Cristo, através da morte dele. A morte de Jesus nos reconciliou com Deus, porque a dívida foi paga. A comunhão é restabelecida com todos aqueles que aceitarem esse sacrifício. Na segunda carta aos Coríntios 5:18 diz o seguinte: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
por Jesus Cristo e nos deu também o ministério da reconciliação. Quando a dívida é paga, a reconciliação ou a conexão com Deus é restabelecida. Aquilo que separava o homem de Deus, que é representado pelo véu daquele templo, que no exato momento que Jesus expira, os evangelhos dizem que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Aquilo que a lei separava, que distanciava os homens de Deus, que tornava Deus inacessível, inalcançável, inatingível, na cruz de Cristo, no sacrifício, no Calvário, a porta do céu foi aberta e nós podemos entrar, nós podemos ter acesso a Deus mais uma vez, por Ele, por Cristo. Glória a Deus. Essa expressão está pago só poderia ser dito de Deus para Deus. Através de Cristo, Deus nos livrou das mãos dele mesmo. Deus nos livrou da ira dele mesmo. Deus nos livrou do juízo que ele mesmo produziria em nossa vida. Só Deus pode nos livrar da mão de Deus. Amém? Ninguém, absolutamente ninguém pode te livrar das mãos de Deus. Quando Deus quer pegar alguém, Ele pega. Não tem como fugir. O maior exemplo disso é Jonas. Jonas, inocentemente, para não dizer estupidamente, ele tenta fugir de Deus. Ele pensa que ir para uma ilha vai livrá-lo, vai afastá-lo de Deus. Deus manda um peixe buscar ele, antecedido de uma tempestade. Então, só Deus pode nos livrar da mão dele. E foi isso que Jesus fez. Jesus, sendo Deus, nos livrou da ira de Deus e nos livrou das mãos de Deus, morrendo em nosso lugar, pagando a nossa dívida impagável. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nós temos ainda a unção com óleo. Que o Senhor nos faça gratos por entendermos o Evangelho assim. Nos faça grato por entendermos que não há dívida nenhuma contra nós. Tudo está pago, tudo está quitado, tudo está consumado. Glória a Deus.